3, versículo 14, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o quê? O Amém. A testemunha, o quê? O princípio de quê? Aleluia. Somente aí. Mas o nosso tema de hoje, somente repita comigo: isto diz o Amém. Vamos falar sobre esse Amém aqui. Amém ou não Amém? Quantos sabem o que é Amém? Assim seja. Que assim seja. Amém. É o quê? Confirmação. Então observe, irmão, que está dizendo: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. O Amém. Porque muitas das vezes nós poderíamos correr, né, muitas das vezes para a pessoa que está morta, ou seja, uma água morta que Deus põe na boca e não consegue colocar ela, até o ponto de cuspir aquela água, né, porque é morta. E veja, então, meus amados irmãos, que para nós chegarmos lá, nós temos que passar por esse conteúdo aqui primeiro, na palavra de Deus, que tem 3 coisas mostrando para nós, que está falando a igreja que está em Laodiceia, e hoje nós vamos falar sobre o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação. Eu sei que eu não vou concluir aqui ela hoje, mas nós vamos mostrar nessa noite para nós o que Jesus quer dizer. Olha, que está sendo bem claro: isto diz o Amém. Isto diz o Amém. É uma palavra, tá? Primeiro, que vai mostrando lá embaixo, fiel, verdadeira, e o princípio da criação de Deus. Às vezes nós lemos essa passagem bíblica e nós não entendemos, porque nós queremos chegar logo no significado da igreja e tal, não é verdade? Já queremos chegar logo ali, mas nós precisamos, irmão, entender, em primeiro lugar, aquilo que Deus estava dizendo para a igreja de Laodiceia, chamando a sua atenção para Ele. Ele estava chamando a atenção daquela igreja para que ela se voltasse para Ele. Ele diz: isto diz o Amém. Isto diz o Amém. Não basta nós dizermos só Amém, irmão. Agora, quando ele disse isto diz o Amém, é que ele está dizendo a mesma coisa para nós: que assim seja, que assim vai se cumprir, que assim está estabelecido, não vai mudar meus planos, meus projetos, não vai mudar, ele vai ter que se cumprir. Aleluia! Vai se cumprir, irmão. Então Deus faz esta palavra, Ele leva essa palavra para essa igreja de Laodiceia. Ele diz isto, que diz o Amém. Então veja que esta palavra hebraica, que significa verdadeiramente, serve para corroborar a promessa divinas. Sua raiz traz a ideia de firmeza, certeza, segurança na fé. Em Isaías, vai lá comigo, Isaías no capítulo 65. Vamos correr aqui um pouquinho. Isaías no capítulo 65 e o versículo de número 16. Diz assim para nós nessa noite, mais uma vez, a palavra do Senhor: de sorte que aquele que se bendizer na terra, de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito do Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Aleluia! Deus está sendo fiel quando Ele diz o Amém. Todas as nossas transgressões, tudo, irmão, já estão encobertas aos olhos de Deus. Agora volta comigo aí, para que tu entenda. É usada para descrever o Senhor como verdade. Ela é usada para descrever o Senhor como verdade. Jesus é a nossa revelação de tudo que este conceito significa como o Amém.
garante as verdades da promessa de Deus, irmão, para mim e para você. Esse amém é muito forte. Deus estava falando para a Laodiceia, aleluia, que ele estava querendo que eles voltassem à verdade do Evangelho, a verdade. Observe que ela chega tão linda, irmão, e ela tudo é voltada para Cristo. Agora observe comigo que as promessas estão, tá? As promessas estas que ainda estavam disponíveis até mesmo para os laodiceus. Ainda que eles estavam errados, ainda que eles estavam distanciados do Senhor, mas Deus está mostrando para eles se voltarem, diz o amém, aleluia. Era diretamente para aquela igreja, Laodiceia, que o Senhor estava chamando a sua atenção de volta para ele. E quantas das vezes, meus irmãos, Deus não chama a atenção de volta para nós? Então Deus estava falando direto com aquela igreja, para eles se lembrarem das promessas, voltarem às promessas de Deus, e esquecerem, porque Deus já não estava mais lembrado, Deus não conseguia mais enxergar aquilo que eles tinham feito. Ele queria de novo, irmão, mostrar para Laodiceia que ele poderia fazer de novo a mesma coisa com as suas fraquezas. Aleluia, só o nosso Deus para fazer isso, irmão. Estava disponível até mesmo para a Laodiceia, para os crentes de hoje também. Olha o que está dizendo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios, no capítulo 1. Olha, a palavra do Senhor, meu irmão, tem sido fiel para nós. Não durmamos. 2 Coríntios 1, versículo 20. Está dizendo assim para nós a palavra do Senhor: porque todas quantas promessas há de Deus são dele sim, e por ele o amém. Olha só, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Aleluia. Então observe, meus amados irmãos, porque todas quantas promessas há de Deus são dele sim. São dele o quê? Sim. São dele sim. Aleluia. Para mim e para você, meus irmãos. Nessa noite Deus está chamando a atenção dele para que você volte de novo, que eu volte de novo com as suas promessas, irmão. Ele está mostrando que ela está ainda em ação na minha vida e na tua vida, as promessas de Deus, que Ele quer cumprir na tua vida. Ele chama a atenção para ele e para a igreja de Laodiceia, que serve para nós hoje, irmão. Aleluia. Agora observe, Jesus é também a testemunha fiel, que está dizendo lá no Apocalipse, fiel e verdadeira, que nós lemos, nós estamos falando aqui no versículo, amém? Então veja, Jesus também é também a fiel, verdadeira, e o que aconteceu? Que testemunhou do Pai. Jesus testemunhou do Pai. Então ele é a fiel testemunha. Quando diz em Apocalipse, vai lá comigo, volta lá, eu quero que eu entenda isso, que ele é a fiel testemunha, irmão. Como nós vamos escapar, irmão? Como nós vamos escapar? Nós estamos trazendo um alerta para a igreja nessa noite aqui. Amém ou amém? Então veja, vai dizendo ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve que isto diz o amém. Nós falamos já um pouquinho do amém. Agora ele é a testemunha, o quê? E Jesus sempre testemunhou de quem? Do Pai. Jesus dava testemunho do Pai. Jesus não deu testemunho de si mesmo, ele dava testemunho do Pai, as promessas do Pai para a igreja. Pode observar que começa dizendo logo o evangelista João, dizendo que Deus enviou, seu testemunho, Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse. Amém? Então veja que é testemunha fiel de quê primeiro? Ele é testemunha fiel verdadeira, que testemunhou de quem? Do Pai. Das verdades também do Evangelho. Testemunhou ainda depois de si mesmo, de sua natureza, caráter. É o único Filho de Deus. Amém? A segunda pessoa da Trindade. Ele não voltará atrás em sua palavra.
com respeito a todas as verdades que tem anunciado. Se ele falou que ele vem buscar você e que ele estaria conosco, irmão, ele tem cumprido a sua promessa. Ele está conosco aqui. Ainda que você creia ou não acredite, ainda que ele esteja alegre ou não esteja alegre, esteja triste conosco, mas ele é fiel naquilo que ele prometeu. Se ele diz que vai estar conosco aqui até a consumação do século, ele vai estar, aleluia! Ele vai estar. É a testemunha fiel, irmão. Ele vai estar, mas ele chama atenção para si, para que a igreja se lembre das promessas que ele tinha feito. Como o Senhor é lindo, meus irmãos. Amém? Ele é a segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele não negou isso quando ele disse: quando vos batizarem, batizai em nome do Pai, e batizar em nome do Filho, ele está testemunhando agora dele, e batizar também em nome do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Veja onde Jesus está, irmãos. Onde Jesus está. O que Satanás tem feito? Roubado a mensagem da cruz das nossas vidas. Hoje nós estamos dando mais crédito para tantas coisas desse mundo e esquecendo as promessas de Deus para a nossa vida. Aleluia! Creia nessas promessas, irmão. Não duvide das promessas de Deus na tua vida. Ainda que nós estejamos fracos, somos miseráveis, aleluia, somos infiel a Ele. A Bíblia diz que Ele continua fiel, procurando os fiéis da terra que se chegue a Ele, aleluia, para dar um testemunho que Ele está dando. Aleluia. Como o Senhor é bom, meus amados irmãos. Ele é o que? A segunda pessoa da Trindade. Ele não voltará atrás em sua palavra com respeito a todas as verdades anunciadas. Jesus é também o princípio. O que está dizendo em Apocalipse? Vamos lá. Quero falar, mas eu quero que tu me entenda. Amém ou não amém? O princípio o quê? Da criação. Ele também é o princípio da criação. Então olha, Jesus é também o princípio, origem, causa primeira e Senhor de toda a criação de Deus. Cristo, como Deus, Filho, não foi criado. Ele é o princípio. Estava no princípio com Deus. Jesus não foi criado. O Espírito Santo não foi criado. Ele faz parte da Trindade. Aquilo que os irmãos viram aqui, por exemplo. Quem viu Jesus ali viu o Pai, viu o Espírito Santo, os três atuando. Tudo que eles vão fazer, eles fazem junto. Não acredite, irmão, você vai encontrar pessoas por aí que vai dizer que Jesus não é Deus. Você vai encontrar pessoas por aí que tudo é usado por Satanás, que a Bíblia é mentira, que o Evangelho é mentira, que foi homem que escreveu. Tudo é usado pela boca de Satanás, essas pessoas, expressando a natureza do próprio diabo. Mas a igreja do Senhor, irmão, tem as promessas da fiel testemunha, que é Jesus Cristo para nós. Aleluia! Nós temos essa esperança, que diga o que disserem, mas eu continuo, irmão, de pé, dizendo que eu vou para o céu, que Ele vai me levar, que Ele cuida da minha família, que Ele cuida de você. Acho que eu venho, eu continuo dizendo que Ele é fiel e que Ele é o princípio de todas as coisas. Foi criada tudo por Ele, para Ele. Aleluia. Tudo. Aleluia. Não deixe que ninguém te engane, meus irmãos. Você está dizendo que Ele é o princípio. Aleluia, Ele foi e é e será sempre o mesmo. Ele não muda. A Bíblia diz isso para nós em Hebreus capítulo 12, que Ele não muda. Ele é só o mesmo ontem e hoje